vamos agora para a questão 68, tá? Questão 68 da prova azul, questão do Enem de 2019. A comunidade de Mumbuca, em Minas Gerais, tem uma organização coletiva de tal forma expressiva que coopera para o abastecimento de mantimentos da cidade de Jequitinhonha, o que pode ser atestado pela feira aos sábados, né? Então, a gente já sente aí esse cheirinho, né, de uma questão cultural, de uma questão até um pouco antropológica ou sociológica também, tá? Em Campinho da Independência, no Rio de Janeiro, o artesanato local encanta os frequentadores do litoral sul do estado, além do restaurante Quilombola, que atende aos turistas, tá? O enunciado da questão diz o seguinte: no texto, as estratégias territoriais dos grupos de remanescentes de quilombo visam garantir. Se a gente voltar um pouquinho no texto, gente, olha o que é que nós vamos ter. Ele fala que essa comunidade de Mucumba, provavelmente uma comunidade quilombola, cuida, né, do abastecimento de mantimentos da cidade de Jequitinhonha. Lá embaixo ele fala pra gente que o restaurante Quilombola, no sul no litoral sul do Rio de Janeiro, atende aos turistas. Como é que essas sociedades remanescentes dos povos quilombolas, como é que elas visam, né, garantir a sua estratégia de sobrevivência, a sua estratégia até de demarcação territorial. O item A diz o seguinte: perdão de dívidas fiscais, né? Na verdade, não há essa dívida fiscal para que seja perdoada, né? Os povos quilombolas, ou os remanescentes dos povos quilombolas, eles têm o direito adquirido, né? Até, inclusive, também a partir da Constituição de 1988, o Estado brasileiro ele tem a obrigação de garantir, de preservar tanto os territórios indígenas quanto os territórios dos remanescentes de povos quilombolas, tá? Então não há nada a ser perdoado, não há dívida, enfim. Item B, reserva de mercado local. Será que essa reserva de mercado local, ela de fato, né, ela está voltada, né, ela é o único objetivo dessas comunidades quilombolas? Esse item, ele pode ser aquele item que te deixa em dúvida, mas ele precisa também ser entendido como uma casca de banana, né? Não é reserva do mercado local, não está reservado, não é algo que tem monopólio, tá? Então, a gente também já descarta o item B. O item C diz o seguinte: inserção econômica regional. Olha que interessante. As comunidades quilombolas, elas participam ativamente do comércio das cidades vizinhas, enfim, da região ali circundante a essas comunidades. Então, a inserção de uma economia regional, por que não, tá? Esse é o nosso item correto, tá? Vamos ver o item D. Protecionismo comercial tarifário, não tem nada a ver, não há protecionismo, não há exclusivismo, não há a necessidade de que essas, como é que eu posso dizer para vocês, essas práticas aconteçam para que haja essa inserção das comunidades quilombolas nesse mercado, nessa economia regional, tá? E por fim, item B, benefícios assistenciais públicos. Em momento nenhum o texto retrata de algum assistencialismo, de alguma prática que o Estado esteja desenvolvendo que se confabule, que se caracterize como um assistencialismo. Não. A comunidade, nas suas vivências diárias, ela mesmo consegue, de maneira organizada, como ele diz aqui, né, tem uma organização coletiva, expressiva, que garante o abastecimento de uma feira, né, um restaurante, que acaba atraindo a atenção ali dos turistas, tá? Então, a gente tem como item correto o item C.